O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, presentes numerosos aqui no santuário, irmãos e irmãs que acompanham a transmissão da Santa Missa pela Rede Vida, são no mínimo 500.000 telespectadores que acompanham, pois, a transmissão desta Santa Missa desde aqui do Santuário da Rainha da Amazônia em Belém. 500.000 fiéis acompanham essa transmissão. Assim, uma estimativa mesmo bem por baixo. É uma grande graça de Deus podermos participar deste dom. A Santa Missa, transmitida do Santuário do Círio de Nazaré. Quantas graças este santuário derrama sobre a humanidade, não diria só sobre o Brasil, porque as graças de Deus que nos vêm por Maria são para o mundo inteiro. E uma alegria podermos estar celebrando esta Eucaristia aqui, exatamente onde fica a imagem original da Virgem de Nazaré, aquela que o Plácido encontrou aqui no ano de 1700, é conservada aqui neste santuário, que a fé do povo de Deus, àquela altura especialmente a fé do povo paraense, juntamente com a coragem dos padres barnabitas, pois fez construir este santuário. A palavra de Deus hoje nos fala sobre qual é a nossa vocação. Uma luta Jesus tem para poder mostrar isso, ensinar isso, convencer isso. Assim, pois, Jesus nos ensina sobre qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, para o que viemos a este mundo e o que deveríamos estar fazendo. E nos vem através desta diatribe, desta altercação que Jesus tem com os fariseus. Qual é a nossa missão? Para o que viemos? O que devemos fazer? O bem. O bem. Nada nos proíbe de fazer o bem e nada é desculpa para que não o façamos. O bem. E Jesus nos ensina isto exatamente porque ele viola o sábado, onde então não se deveria fazer nada. E ele então diz: puxa, vocês não entendem porque os discípulos com fome, então
comeram em dia de sábado, se alimentaram das espigas do trigo ainda verdinhas, né? Suculentas, assim como as espigas de milho, quando ainda estão verdinhas, né? Novinhas. É uma espécie de leite que sai dali, e muito nutritivo. Pois é, na hora da fome quebra um galho. E eles então fizeram isso e foram recriminados. E Jesus diz: olha, está na Bíblia. Vocês que são tão apegados à Bíblia, não leram que Davi também fez isso? Ou seja, para não morrer de fome, ele e os seus soldados também. Tinha lá no templo um cestinho com os pães do ofertório da propiciação, conforme o rito dos judeus antigos, e eles comeram, ou iam morrer, e os pães ficarem lá na cesta. Deus não come. Por isso Jesus instrui aos seus discípulos que eles devem entender aquilo que a Bíblia ensina de verdade, que é o fundamento da fé do cristianismo, e que deveria, como eu já disse, ser a nossa vocação. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Isso é o que vocês já deveriam ter entendido o que quer dizer, diz nosso Senhor Jesus Cristo. E manifesta, pois, a revelação de si próprio. Jesus se auto-revela, diz: Filho do homem, eu sou o Senhor do sábado. E não o sábado que é acima de Deus. Noutra passagem, Jesus diz: se o cavalo de vocês, o burro que carrega as cargas, cai num buraco em dia de sábado, vocês vão ficar esperando passar o sábado para poder vir socorrer o burro? Não, ele já terá morrido e vocês vão perder seu instrumento de trabalho, seu veículo. O que é que vocês fazem? Tiram logo, não é isso? O burro que caiu no buraco. E aí Jesus então está comparando: se é possível fazer o bem a um animal irracional, como não deveria curar este paralítico só porque é sábado? Mais uma vez retorna o ideal da nossa vocação, meus irmãos e irmãs, o bem. Tantas vezes nós nos desculpamos para não fazer o bem. Pior ainda é quando não o fazemos por sentimentos hostis, por sentimentos de indignação, de raiva, de invejas. Não fazemos, deixamos de fazer propositadamente. É bem pior. Quando pelo menos não podemos, não estamos em condições de fazer, ainda tem, a desculpa disso. Mas não fazermos porque somos indiferentes, não. Deus não gosta disso. Lembremos-nos da parábola que Jesus conta sobre o bom samaritano, não é isto? Que acudiu quem caiu nas mãos dos assaltantes, estava lá jogado, todo ferido. Passou um, fez que não viu. Passou um outro, nem ligou. E passou o samaritano, o qual debruçou-se sobre o que estava caído, ferido. Na verdade, Jesus está falando dele próprio. Ele mesmo veio dos altos céus, desceu como aquele samaritano desceu do seu cavalo, debruçou-se sobre a humanidade ferida, pecadora, sofrida, doente, fez curativo com vinagre, com azeite, enfaixou, colocou sobre a própria montaria, levou a uma pensão, recomendou: olha, cuida, se gastares a mais, já vou deixar aqui, uma quantia, mas se for a mais, eu quando voltar, pagar-te-ei.
Jesus está falando de si, mas ao mesmo tempo está nos instruindo, nos ensinando sobre como também nós devemos nos comportar em relação àqueles que se encontram em situação desfavorável. Deus faz isso. E o Santo Padre Papa Francisco, no ano da misericórdia, nos instruía dizendo: se alguém precisa de você, qualquer que seja o interesse pelo qual precisa de você, você está numa atitude, numa posição superior, elevada, porque aquela pessoa está dependendo de você, nem que seja do seu perdão. É você quem está no alto. Portanto, a misericórdia, dizia o Papa, é próprio daqueles que estão no alto, no sentido de, em condições de darem, oferecerem alguma coisa que alguém está precisando. Convida-nos assim, Santo Padre, a sermos pessoas elevadas, a superar pequenas briguinhas, desentendimentos, ciúmes, mágoas. Já estamos, meus irmãos e irmãs, na época de nos perdoarmos, sobretudo nós já mais amadurecidos, né? Ficar guardando estas coisas no peito, no coração, faz mal. E nós não devemos mais perder o nosso tempo com estas coisas que nos fazem mal. Escutem, eu li uma frase que me fez pensar muito. Quem quer voar não deve se encher de pesos. Quem quer voar não deve se encher de pesos. E nós devemos analisar o sentido sábio desta frase, né? Não está falando de pesos no sentido de, sacolas, quilos, não. Também nosso espírito, o nosso interior, se ele quer se purificar, devemos jogar fora os pesos velhos que muitas vezes estão, pois, cansando a nossa consciência, fazendo mal à nossa vida. Por isso, nós aprendemos de Jesus que não tem dia, não tem condições para fazermos e vivermos o bem. E se eu ainda não consigo, devemos rezar: Senhor, cura-me, Senhor, faz-me melhor, Senhor, converte o meu coração, Senhor, não deixa que eu morra assim, que antes de morrer eu me torne melhor, por tua misericórdia. Um instante de silêncio, vamos deixar alguma coisa assim abastecer o nosso coração.